Boa noite a todos. Estamos iniciando o programa Ideias em Debates. Esse é um programa constituído por uma ideia desta TV para que se discuta o progresso do Piauí de uma forma técnica, sem viés político-partidário, e também que se discuta uma melhora no ambiente de negócios. O programa se constitui em alguns elementos. Um tema, o nosso tema de hoje é um tema muito atual e muito importante, que se chama Os Caminhos da Inovação. Ele se apoia no mediador, que no caso sou eu, e nos debatedores, que são sempre dois. Hoje nós contamos aqui, debatendo conosco, duas pessoas muito especiais e muito envolvidos com esse mundo da inovação. O professor Tiago Ribeiro Patrício, que está à nossa ponta direita, e no centro o professor José Ribamar Bringel Filho. Eles vêm de áreas diferentes e aqui nós vamos tentar unificar essa discussão sobre esse tema que é a inovação. Antes de iniciar propriamente o tema, a discussão, o debate, eu gostaria de contextualizar um pouco o assunto do que é inovação. Inovação se situa num parâmetro, num quadrante da pesquisa científica, da pesquisa e do desenvolvimento. Então, a pesquisa, nós podemos dizer que ela envolve, podemos descrever de uma forma um pouco sintética, três áreas principais. A pesquisa fundamental, que é a pesquisa teórica, essa pesquisa normalmente feita em universidades, sem nenhum compromisso com uma aplicação prática. O exemplo, uma pesquisa de física teórica, de matemática pura, etc. A pesquisa aplicada já busca uma aplicação daquele conhecimento. É feito em universidades e empresas. E o desenvolvimento experimental não, já é diretamente a uma aplicação mais específica, a criação de um protótipo, um processo, um sistema, e pode ser feito tanto em universidades como em empresas. A pesquisa ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Todo o progresso, todos os países mais desenvolvidos investem maciçamente em pesquisa. Podemos citar, por exemplo, o país que hoje mais investe em pesquisa é Israel. Ele investe, para vocês terem uma ideia, um valor incrível de 4,2% do seu PIB. Essa pesquisa envolve tudo, todas as áreas do conhecimento, desde a agricultura no deserto, a armamentos, etc. Os Estados Unidos ficam numa posição intermediária com 2,8% do PIB. Pode dar a impressão de que é pouco, mas o PIB dos Estados Unidos é um PIB paquidermo. Então, 2,8% ele ainda é o país que, em valores numéricos relativos, é o país que mais investe em pesquisa e por isso que ele lidera o mundo da pesquisa. E o Brasil apresenta uma estatística de que gasta 1,3% do seu PIB. Eu, honestamente, não estou em condições de questionar isso, mas eu duvido. Porque quando eu trabalhei no CNPq há muitos anos atrás, olha, perder de vista isso, nós tínhamos estimativas na faixa de 0,7%. De lá para cá não houve nenhuma mudança, então eu duvido um pouco desse número. Mas aqui, voltado para o Piauí, evidentemente que o Piauí é um estado menos favorecido, e no Ceará, a FIEC criou um índice de inovação, em que ela considera vários fatores, como o investimento em pesquisa pela parte governamental, pelas empresas, a quantidade de doutores, quantidade de patentes, e gera um índice. E nesse índice o Piauí está em 21º lugar no Brasil, o que é uma situação muito de atraso. Então, isso é o ambiente, a realidade, os números que nós temos para discutir. Não importa, vamos discutir o que é inovação e como nós podemos melhorar esse ambiente de inovação. Então, eu queria dar boa noite aqui aos nossos dois convidados, o professor Patrício e o professor Bringel. Boa noite. Obrigado. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa e vamos fazer a nossa discussão da forma mais livre e democrática possível. Felizmente, num ambiente de debate e num ambiente de universidade, ninguém é obrigado a concordar, e nem porque não concorda, não precisa se aborrecer, né? O conhecimento e a inovação vêm muitas vezes de ideias novas que saem daquele contexto quadrado em que é o mundo do conhecimento, né? Pois bem, então, perfeito?
Então eu gostaria de Isso conversar. a gente concorda. Podia também discordar, né? Então gostaríamos de conversar, voltando, lembrando, o programa Ideias em Debates, e nós estamos discutindo caminhos da inovação. O professor Tiago é uma pessoa que eu admiro e que eu vi ele fazendo trabalhos maravilhosos e que muito me surpreenderam numa atividade que aqui no Piauí é uma atividade quase secular e foi a base da nossa indústria, que é a indústria extrativa. Então, Tiago, eu queria que você fizesse uma síntese para a gente desses caminhos que você tem feito aí na área da inovação. Bem, Você cita, desculpa, só concluindo, você cita que você trabalha num ambiente de inovação, você chama orgânico, não é isso que você fala? É essa a expressão? Talvez, sim, é sim. Bem, eu trabalho com o coco babaçu, né? Eu conheci o coco babaçu nos Estados Unidos, né, através de um americano que levava para os Estados Unidos alguns produtos ali do Tocantins, né? Ele me deu uma aula de babaçu, a qual até hoje eu conheço pouca gente que entenda tanto, né? E vim para Teresina de volta com essa missão, até porque ele dizia, cara, você mora ali na terra do ouro marrom, você precisa trabalhar com ouro marrom. E comecei a trabalhar com coco babaçu em 2008 e fiz o caminho da inovação do mercado para dentro da academia, para dentro da universidade. Então eu comecei a trabalhar com vários produtos do babaçu, até porque o babaçu, historicamente, sempre foi o uso do óleo, né? A indústria do óleo foi a indústria que, inclusive, foi uma indústria muito forte no Piauí, né? E no Maranhão também. E a gente, quando eu cheguei com essa intenção de separar as 4 partes do coco babaçu e utilizá-las de forma individualmente, estava acontecendo aqui no Piauí um projeto chamado Geratec, né, que foi um projeto que tinha a intenção de juntar todas as pesquisas que existiam de babaçu, né, e também dar continuidade a elas. E acabou que eu comecei a participar de várias delas, né. Constituí um projeto de aproveitamento integral do coco babaçu com produtos de alto valor agregado, fazendo uma sócio-participação com a agricultura familiar, com produtores, com as quebradeiras de coco. E esse projeto é um projeto que foi incubado na Ineagro, à época a única incubadora do estado do Piauí, né? Eu também tive muita interação com outras 2 incubadoras lá do Ceará, né? O que nos trouxe norte para esse viés da inovação. Não só da inovação, mas também para trabalhar com produtos de altíssimo valor agregado, envolvendo principalmente a mudança na cadeia produtiva. Então, hoje, o coco babaçu é um produto que tem, ao meu ver, a maior potencialidade agrícola do estado do Piauí, como também do estado do Maranhão. Muito bom ouvir isso. E você vê, durante muitos anos, toda essa indústria do babaçu, que hoje é uma indústria que passa por um período muito difícil, precisa, muitas vezes, da academia, da pesquisa livre, sem os condicionantes. Como você diz, o babaçu volta-se só para o óleo e alguém pensa um pouco diferente e é assim que as coisas se inovam. O berinjel, por outro lado, já é de um outro campo da inovação, que é o campo ligado muito à tecnologia da informação, pelo menos ele começou por aí, né? E também foi criador do cuia e uma série de outras coisas. Cuia aqui tem um significado um pouco maior do que o que a gente... Tá? E eu gostaria de pedir ao berinjel que também dissesse para a gente um pouco desse caminho que ele tem feito e que tem chegado até a inovação. Boa noite, então. Ezequias, a inovação, ela nasce, aquela inovação pura dentro do meio acadêmico, e a gente tem, como acadêmico, eu e demais professores, tem aquela ânsia de ver aquele potencial no mercado. Então, nós começamos ali por volta de 2014, eu retornei ao estado depois de uma temporada de 10 anos quase fora, né, entre Ceará, França, Japão, e retornei através de um concurso para professor da universidade, e de lá a gente começou a tentar ver como levar esse potencial de conhecimento, né? Se você for analisar Teresina,
nós temos um potencial enorme de conhecimento. Na verdade, nós temos uma grande indústria do conhecimento, porque nós exportamos mente, né? Antes era com corpo e cabeça, hoje a gente só exporta a cabeça. Então, tem muita gente trabalhando nesse modo remoto. Então, a gente pensou, a gente precisa criar um meio de levar esse conhecimento para o mercado. E as universidades, elas ainda estavam engatinhando, estavam nesse processo de aprendizado, né, de se relacionar com o mercado. Então, nós terminamos tendo que criar um instituto, que é o Instituto CUIA, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia, que quer dizer Centro Unificado de Inovação Aplicada. Então, nós pegamos esse know-how, então, CUIA, Centro Unificado de Inovação Aplicada. Bem dentro do nosso tema, né? Perfeito. Então, nós ajudamos as empresas que existem demandas que precisam do know-how que está dentro da universidade, um know-how avançado que elas não acham facilmente dentro de prestadores de serviço, ou dentro de consultores que estão atuando no mercado. Então, nós captamos essas demandas, internalizamos, formatamos em modelo de projeto de inovação, fazemos um brainstorm, um levantamento de potenciais soluções a nível mundial que existem, tentando levar a solução para o mercado. Então, o nosso intuito é fazer essa ponte, essa tradução da linguagem que está dentro da academia com a linguagem que o mercado precisa ser atendida. Aproveitando essa tradução dessa linguagem, vamos esclarecer para as pessoas. Ele usou a expressão brainstorming. Brainstorming é uma expressão em inglês que significa tempestade cerebral. É uma forma de você suscitar que as pessoas coloquem ideias para fora sem um compromisso exatamente com uma aplicação imediata, ou seja, que você se libere para a criatividade. Mas isso é só apenas para esclarecer. Eu queria, dentro dessa sequência, dessa discussão, sair um pouco aqui de nós três, aqui, desse ambiente de debate, e perguntar assim, Tiago, de uma forma assim, bem reduzida, porque nós estamos aqui num ambiente de TV e nós temos que ter uma comunicação bem assim, rápida. Assim. Quais são os principais pontos que você conhece, que você vê dentro da universidade, tanto na federal quanto na estadual, de pontos de inovação, nas engenharias, ou onde que você vê isso? Bem, hoje eu consigo enxergar a inovação presente em quase todas as esferas da universidade, desde a graduação até na parte de pesquisa, né? A gente tem o empreendedorismo dentro da universidade, ele geralmente é alinhado à questão da inovação, né? Então nós temos as empresas júniores que podem e trabalham bastante com inovação, né? Tem incubadoras, tem aceleradoras, né? E também a universidade hoje, ela está saindo de dentro dos muros da universidade. A gente consegue hoje enxergar a universidade alinhada com a Federação das Indústrias, com o SEBRAE, com o próprio governo do estado, tentando trabalhar com prefeituras, com a Prefeitura de Teresina e também com várias outras prefeituras e também com outras instituições, né? Codevasf, Denox. Recentemente, a Universidade Federal, junto com a Embrapa, está criando um modelo de inovação no meio rural, né, junto com os perímetros irrigados que nós temos aqui no Piauí. Então, hoje eu vejo esse ambiente da inovação muito mais a universidade presente, junto com as empresas, junto com a população em geral, porque eu acho que a sociedade pede isso, né, o mundo pede isso. Cada vez o mundo está mais dinâmico, né, e essa dinamicidade do mundo, a gente fica até sem saber dizer se é a dinamicidade do mundo que gera a inovação ou se é essa inovação do mundo que está transformando. Ou talvez sejam forças que tenham uma dinâmica não linear, não é? Ou seja, que haja uma interação, sistemas de feedback, que vai e vem, e um puxa o outro, né? Ou seja, tanto a universidade leva a inovação para a empresa, quanto a empresa muitas vezes demanda e chama a atenção da universidade naquele caminho, não é isso? Sem dúvida. Bem, e aí, você, Brigel, assim, o que você destaca no que tem hoje no mundo universitário, já que nós temos praticamente, não temos no Piauí institutos de pesquisa, né, só voltado para isso, né? Temos mais a universidade e a empresa. Então, o que eu destaco nos últimos anos e fazendo paralelo também nesse momento de pandemia? Houve um avanço
de capacitação e de formação e de entendimento sobre o empreendedorismo dentro das universidades. Então, houve uma certa aproximação do meio acadêmico com esse mundo dos negócios. Tanto é que hoje já é uma realidade, negócios nascendo dentro da universidade e saindo e se instalando no mercado, no formato de startups, no formato de negócios disruptivos, né? Usando a inovação disruptiva. Então, a barreira física que existia, ela foi completamente desvencilhada e todo mundo está no mundo digital, reduzindo as distâncias e ampliando o resultado. Então, eu acredito muito que hoje os pesquisadores que perceberam o valor, captaram bem os sinais que os institutos de fomento também deram, os organismos que financiam projetos de inovação, que financiam projetos de pesquisa, eles deram sinais. Olha, não estou mais financiando certos tipos de pesquisa, estou buscando soluções para o agronegócio, soluções para a indústria, soluções para a educação, para a saúde, assim por diante. Então, a partir do momento que você começa a direcionar as linhas de financiamento, como tem acontecido a nível local, através da FAPEP, através de iniciativas da esfera municipal e até do Sistema S, você percebe que você tem que se agarrar naquelas possibilidades. Então, o pesquisador ele se adaptou, ele tem se adaptado cada vez mais a propor o seu potencial de inovação ligado a esses editais e essas oportunidades de fomento. O que tem acontecido do outro lado é que as empresas também estão aprendendo. Então, a cada ano que passa, pelo tempo que eu tenho acompanhado desde 2014, tem aumentado o número de investimentos que o próprio Estado faz, o próprio governo federal faz por meio dos editais e aumentando a capacidade das empresas em captar esse recurso. Então, editais de 100, 500, 1 milhão, 1,5 milhão já estão disponíveis para você captar esse recurso e investir num projeto de inovação, que vai trazer a competitividade e permanência nesse mercado que se transformou. Então, o mercado de 3 anos atrás era outro. O que nós temos hoje, se você não estiver adaptado, você pode estar naquele grupo de empresas chamadas Zoom Business, né? São as empresas que estão mortas, mas não sabem. É interessante porque a informação, assim, de uma forma sintética que vocês trazem, é que vocês estão vendo no ambiente universitário uma movimentação no sentido da aplicação, de levar o conhecimento de uma forma voltada para a empresa. Eu entendi um pouco... Ainda é incipiente, Sim, ainda tem muita... Esse que é o ponto que você colocou, ainda é incipiente. Muito bem colocado. Porque o que eu percebo no meio empresarial é uma queixa que a gente precisa analisar. Uma queixa de que a universidade está muito afastada, que a universidade está muito distante, que os caras têm que levar a tecnologia para a empresa. Eu, pessoalmente, não concordo com essa visão. É evidente que temos que respeitar, mas é uma visão que eu não concordo. Por quê? Porque, primeiro, o empresário tem que entender qual é o papel fundamental da universidade. O papel fundamental da universidade, a razão de existência da universidade é transmissão de conhecimento. Claro que você também está envolvido com isso, a geração de conhecimento e também a colocação daquele conhecimento no mundo real. Então, nós não podemos ter uma demanda pela universidade achando que vamos encontrar lá uma estante com um escaninho que nós vamos colocar a mão lá e achar exatamente aquilo que nós queremos. Isso é um processo de mão dupla, como disse o Tiago. Tem que haver uma demanda e tem que haver também uma oferta, e um puxa o outro. Então, é preciso que as empresas também demandem a universidade. E para que elas demandem, é preciso que elas queiram inovar, que é o ponto fundamental. Nós estamos vendo, depois dessa pandemia, que quem não inovou vai ficar para trás. E todo mundo está correndo para inovar. Ezequias, então, essa necessidade é tão grande que a própria Embrapa ela também está se inovando e fazendo o balcão, a prateleira dela. A Embrapa hoje ela tem um espaço onde ela já tem as tecnologias delas formatadas, certo? Mas as o inovações, caso da Embrapa é um onde caso você chega lá e pode pegar. Mas desculpa, que eu concordo contigo, que você está dizendo, mas o caso da Embrapa é o caso mais bem sucedido no Brasil de pesquisa aplicada. Sim. O caso da Embrapa é o sucesso total do Brasil. Então, eu queria só colocar essa questão, nós vamos dar uma paradinha
e retornaremos em seguida com esse nosso programa Ideias em Debate. Então, por favor, nos espere que estaremos voltando rapidamente. Então, estamos retornando aqui ao nosso programa Ideias em Debate. Hoje nós contamos aqui com a presença ilustre dos professores Tiago e Bringel e estamos discutindo um tema maravilhoso e muito importante para o nosso Estado, que são os caminhos da inovação. Então, o nosso tema, Caminhos da Inovação, nós vimos discutindo e estávamos discutindo desde que qual é a importância da inovação para o desenvolvimento e para o crescimento das empresas. Estávamos discutindo a questão da pesquisa na universidade, o link da universidade com a empresa. Depois já estávamos discutindo uma questão local nossa, que é a indústria, a base industrial do Piauí, os nossos produtos. E dentro disso estávamos discutindo alguma coisa com relação ao Babaçu. Mas deixamos no ar uma questão que é fundamental, que é assim, há pessoas que dizem assim, não, o cearense é muito criativo, o cearense inventa tudo. E essa discussão é uma discussão que começa por aí. Eu pergunto para vocês, o piauiense, ele é imitador ou ele é inovador? Na sua opinião, quem de vocês dois tem coragem de responder isso? Ele é criativo. Eu acho. Ele é muito criativo. O problema é que o ambiente externo ele não é propício. Então, se torna mais difícil você alavancar uma ideia ou alavancar um negócio. Mas o piauiense em si, primeiro, ele tem um perfil educacional bem elevado, na grande maioria, porque nós valorizamos, a nossa cultura valoriza a educação. Então, a nossa educação ela desponta a nível nacional e isso não há dúvida. Mas você está falando de uma educação a partir de um determinado nível. Porque se nós pegarmos o nível educacional do Piauí, é trágico. O que eu falo o sentimento. A alfabetização é baixíssimo. O sentimento comum da sociedade é que a educação ela é uma saída. Sim. Por nós não termos algumas vantagens territoriais, como o mar, então estudo. Vai estudar que você vai conseguir algum caminho de sucesso na sua trajetória. Então, termina que o piauiense ele tem uma boa formação, no geral, ele tem um bom acesso e ele não tem um ambiente propício de investimento, um ambiente onde há um sentimento empreendedor mais aberto, né? Então, se você chega com uma ideia, principalmente chega logo em casa, se você tem uma ideia, pai, eu estou pensando em colocar nesse negócio, o pai vai olhar para ti, meu filho, vai estudar para concurso que tem mais futuro. Já começa por aí. Em casa você já tem um certo freio, né? Então, qualquer iniciativa empreendedora que estimule a transformação da criatividade em inovação, ela tem barreiras, e não são poucas. Então, você tirar uma ideia do papel não é fácil. É uma labuta de dia, de noite, se você quebra. Até o fato de você quebrar, você precisa ter o conforto ali de outros empresários, de outras pessoas que já passaram por isso. Cara, faz parte. Teu aprendizado segue em frente, porque você não vai mais passar por esse caminho. Então, esse amadurecimento, ele é longo, então está acontecendo. O sentimento que eu tenho aqui, pelo menos no meio que eu circulo institucionalmente, né? Há esse sentimento, essa percepção de evolução empreendedora na capital e nas cidades que têm um maior volume de negócio. Você compartilha com isso? Olha, eu vejo... a gente tinha conversado sobre isso há um tempo atrás, eu fui até estudar a questão do desenvolvimento da sociedade cearense na cultura empreendedora, né? Fazendo até o comparativo que você estava falando do piauiense com o cearense. Então, o cearense, ele migra, né? Ele foge do Ceará, buscando se livrar da seca, fugir da seca, desde o século XVII, né? E quando o cearense vai embora, antes mesmo de existir Ceará, né? Quando o cearense ia embora, no segundo dia que ele foi embora, ele já pensa em voltar. E quando ele volta com essa mudança de layout da vida dele, né? E de layout da vida lá do Ceará como um todo. Então ele volta mudado e volta mudando o seu ambiente. Isso a gente começou a ver ocorrendo no Piauí, muito forte da década de 80 para cá.
o piauiense ele não ia embora, o piauiense ele não migrava, não tinha seca tão braba aqui. Então, quando tinha seca muito forte ali no semiárido, ele vinha para Teresina, né? Ou então ia para Brasília, né? Hoje a gente consegue ver, em números do IBGE, que se o Piauí formasse cidade no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e São Paulo, seriam a segunda, a terceira e a quarta maior cidade do Piauí. Seria lá no Distrito Federal, seria São Paulo, seria no Rio. Se você for rodar no interior, principalmente aqui da região norte, toda semana sai 2, 3 ônibus cheios de gente indo embora, ou para Brasília, ou para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, ou até para Minas Gerais, ou até mais para longe, Santa Catarina. E esse pessoal volta, e quando volta com outra cabeça. Esse pessoal vem com uma cabeça empreendedora, inovativa, bem diferente. Hoje, o Piauí, o que mais exporta é piauiense. Mas ou seja, o mercado, Thiago, é um mundo externo, né? Só complementando o que você está dizendo, existem, vamos dizer assim, que somos condições necessárias para que haja inovação. E uma das condições que você fala é o intercâmbio, não é? Quer dizer, o cara vai, a necessidade está fazendo, vê o exemplo do cara que foi bem sucedido, porque inventou uma nova maneira de fazer o mesmo produto ou de fazer um tipo de bolo que ele vai vender na rua e que vai ser mais... Isso é copiado. Isso não deixa de ser copiado. Gerou essa ideia de fazer aquilo que o outro não está fazendo. Olha, muito. Ezequias, se você for... Essa demanda, essa vontade olha, se você... de fazer diferente, mas veja bem, Ezequias, se você for em São Paulo, nos melhores restaurantes, você vai ver que a garçonzada pesada é tudo cearense, paraibano. Mas o maître, o chefe, é piauiense. Aquele que tem um destaque é piauiense. Se você for nos melhores hospitais de São Paulo, você vai ver que a enfermeirada, os enfermeiros, não denegrindo, mas você vai ver que o pessoal que é mais de braço é paraibano, é baiano, é pernambucano, mas aquele médico que administra o setor, aquele médico que está cotado para ser o cirurgião-chefe, ele é piauiense. Nos principais órgãos de Brasília, muito piauiense em destaque. E isso você também vê nas fazendas, certo? Aqui o nosso curso de agronomia, ele está exportando mão de obra todo ano, nosso curso de veterinária. Para onde? Para Luiz Eduardo Magalhães, ali na Bahia, o Matopiba, até para o Mato Grosso, né? Esse pessoal vai voltar, esse pessoal está voltando. E é essa mentalidade que está vindo, a gente está percebendo isso. O empresariado piauiense, ele está hoje muito mais evoluído do que há um tempo atrás. E os alunos, olha, tem coisa mais empreendedora do que o humor. Aí vem um cara lá do nosso Bom Jesus ser uma das personalidades mais influentes de acordo com o YouTube. O nosso humorista, como é o nome do nosso humorista, que é um dos maiores humoristas do mundo? O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, aquilo é um ato de inovação e de empreendedorismo magnífico, né? Um cara que está com internet, você vê os vídeos dele no começo, era uma internet péssima, feitos no quarto mesmo dele. Então você percebe, o Whindersson Nunes. Ainda tem outro aspecto, que é o investidor, ele busca investir em empresa. E o Whindersson Nunes, ele é uma pessoa, ele teve contato com um investidor, o João Kepler, e o João Kepler disse para ele, não invista em pessoas, e perdeu uma oportunidade, né? Então, fazendo a conexão, Thiago, realmente nós temos muita gente, muita cabeça boa, e que saíram porque o mercado realmente ele não absorve essa capacidade técnica, esse perfil, e lá o mercado lá fora, eixo Rio-São Paulo, é mais desenvolvido em termos de empresa, densidade de negócios, que absorve melhor essa mão de obra. E claro que o estilo de vida, a ligação com a família, a ligação com a terra, o desejo de contribuir com o Estado, faz com que esse fluxo depois retorne. Aconteceu isso comigo, eu estava num grande centro, as pessoas me perguntam, por que tu voltou para Teresina e tal? Família e o compromisso de contribuir, de voltar e você conseguir fazer algo diferente. Bom, pensando os estímulos de governo, há estímulos por meio de fomento, editais de fomento, a criação de espaços onde possam coabitar empresas, coabitar com instituições que fomentam essas empresas, criar programas de aceleração de negócios, criar incentivos para que essa densidade empreendedora ela possa ampliar. Já no meio empresarial,
Eu acredito que é um processo que está acontecendo, é um processo que é lento, como o Thiago colocou. Existe um amadurecimento do nosso empresariado de perceber que a inovação ela é necessária para a sobrevivência e a continuidade do negócio e que ele precisa buscar esses canais que já existem e se conectar com esses ecossistemas de inovação que na nossa cidade, no nosso estado, estão em desenvolvimento, né? Não é um processo rápido desenvolver um ecossistema de inovação. O que nós temos hoje é uma concha de retalhos, várias instituições trabalhando de forma isolada, mas o trabalho de uma não complementa, não encaixa no trabalho de outra. Termina que há sobreposição de esforços, há desperdício de recursos e há, consequentemente, uma fraqueza do ecossistema. Então, quando esse ecossistema passar a trabalhar, passar a entender a necessidade de se conectar essas caixas, o crescimento vai ser muito mais acelerado. Esse mundo, esse desafio que essa pandemia trouxe para a sobrevivência das pessoas é um exemplo parecido com o que a gente comentou antes das guerras, etc. Né? Então, assim, mas isso é preciso ser mantido, porque a pandemia está sendo controlada, a vacinação está chegando e nós não podemos, então, nos acomodar e achar que as coisas vão voltar para o seu lugar. Então, doutor Thiago, o senhor que hoje trabalha já no setor público, voltado para essa coisa do incentivo do progresso do Piauí, o que você acha que deve ser feito, o que o Estado deve fazer para não deixar essa bola cair? Hoje eu estou no público também, por enquanto, eu sou do privado. Sim. E também permeio na academia bem. Eu não sou ministro, eu sou ministro. E é muito... pois bem, então, isso aí era uma resposta até que era mais voltada para o Bringel, é o tal do novo normal. Então, o mundo ele vinha mudando, ele vinha pedindo essa disruptura e as pessoas não estavam acreditando. As empresas não estavam acreditando, principalmente nessa questão da interconectividade. Então, hoje, quem não tiver interconectado, como o Bringel diz... Hiperconectado. Hiperconectado, né? Mais do que o interconectado. O hiperconectado, ele quebrou ou vai quebrar. Então, acelerou muito. O que a gente imaginava que ia acontecer em 10, 15 anos, com a pandemia, acelerou muito. E olha, se não vier agora uma outra pandemia, Deus me livre, mas a gente não sabe mais o que é que pode acontecer. E a pandemia era uma coisa utópica, a gente estudava pandemia nos livros de ciência somente, e era coisa que era dos séculos passados. Então, assim, o que é que eu vejo em relação ao governo? É preciso trabalhar de uma forma urgente agora, porque, enfim, o mundo está pedindo um novo normal, a economia piauiense. O governo trabalhar traçando desafios para as empresas, sim, traçando prêmio ou comunicação? Prêmio não tem por que premiar, até porque assim, muita gente precisou mudar e muita gente quebrou, muita gente está passando por necessidade, empresas sólidas viraram pó, né? E tem muita gente trabalhando na informalidade essa que precisa ser oficializada. Porém, por que o cara vai oficializar uma coisa que está dando certo na forma como está? Então é preciso o governo se entender e entender esse novo normal. Como trazer essas empresas, essas pessoas que estão trabalhando de forma ilegal para dentro da legalidade. Isso é um desafio que eu acho que poucos governos no mundo já estão trabalhando de uma forma eficiente. E o que precisa também o governo é tentar fazer essa ponte rápida entre academia e mercado. Eu acredito muito na ciência. A ciência tem solução para tudo. Mas a ciência tem que pensar junto com a academia, junto com o governo, para atender o mercado e não deixar o mercado sucumbirem como vem acontecendo. O comércio local do Piauí, ele está sofrendo um baque horroroso, porque as coisas saem da China agora e em pouquíssimo tempo está aqui em Teresina. A gente tem dos Estados Unidos a mesma coisa, nós temos um centro de distribuição finalizando aqui no Ceará e um outro aqui no Maranhão, dos dois principais e-commerce do mundo, o Alibaba e o Amazon, né? Então, hoje a gente faz uma compra pela internet, ainda está demorando 20, 25 dias, porque está vindo ainda esse fluxo da logística antiga.
mas a logística está mudando rapidamente, né? Então, o tripé perfeito precisa ser atuado rápido. Qual é o tripé perfeito? É a academia, a universidade, principalmente o pessoal da ciência aplicada. As empresas precisam pedir isso. São idiomas diferentes que a academia e mercado falam. E o governo tem que fazer essa ponte. O governo tem que parar de dizer que é somente o demandador. Ele tem que ser o articulador, né? O catalisador. Meus amigos, é um orgulho muito grande ter vivenciado esse momento, ter participado desse programa. Então, uma boa noite a todos. Quero agradecer aos dois brilhantes debatedores e desejar uma boa noite para vocês. Boa noite, E agradecer. boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado e boa noite. Então, estamos retornando ao segundo bloco do nosso programa Ideias em Debate. Contamos hoje com a presença do professor Tiago e do professor Bringel. Estamos debatendo o tema Caminhos da Inovação. No bloco anterior, nós estávamos discutindo ideias maravilhosas, notícias, melhor dizendo, maravilhosas sobre o que vem acontecendo de pesquisa no ambiente universitário e de um grupo grande de links que já estão surgindo entre a universidade e a empresa. Foi citado também uma certa incompreensão, muitas vezes, por parte de algumas empresas, de perceberem que a universidade não é propriamente um arquivo de conhecimentos para ele, que a inovação começa, no caso dentro da empresa, a partir de uma demanda da empresa por essa inovação. Esse é um ponto fundamental e é muito importante, somente no setor industrial, que as empresas criem centros para isso. Normalmente, o caminho mundial desse processo, que está em mudança agora, começava pelos centros de controle de qualidade, um grupinho que está melhorando os produtos e tal, a partir dali ele que está buscando um maquinário melhor, uma ferramenta nova, e isso vai gerando todo um processo de curiosidade, de inovação, de produto, de forma, de embalagem, etc. Bem, mas voltando aqui ao nosso tema fundamental, eu vou fazer uma pergunta um pouco fora aqui ao Bringel. Assim, Bringel, então nós estamos discutindo a questão da inovação, esse link entre os geradores de conhecimento e os demandadores, que seriam as empresas, mas assim, a gente ainda percebe que no Piauí ainda há uma necessidade de incentivar a demanda por parte das empresas por novos conhecimentos. Primeiro, você concorda com essa visão que eu estou colocando ou não? Se você concordar, o que você acha que a gente pode fazer, que as autoridades podem fazer no sentido de incentivar as empresas a colocarem para fora esse gen, da inovação, da busca por melhoria? Primeiro passo, Ezequias, eu concordo. E as empresas, uma vez que ela internaliza que a inovação é a fonte que vai perdurar o negócio no mercado. Então, tem que beber dessa fonte continuamente, como água. Uma empresa que não inova, ela tem data de enterro. Então, ela vai morrer. Você já está enterrando, nem vai Ela vai falecer morrer. antes. Ela vai morrer. Ela pode até já estar morta, como eu citei, né? Então, a inovação é o que vai garantir com que a empresa esteja farejando as mudanças que acontecem no mercado, as oportunidades que surgem, e ela se adapte a essas mudanças de forma a continuar agregando valor, continuar entregando o que o mercado precisa, em formato de serviço, de produto ou de bem de consumo. Então, é importante que isso faça parte do DNA da empresa. Uma vez que o empresário ele percebe isso, na verdade ele foi forçado a perceber isso, porque quando chegou a pandemia, simplesmente fechou as portas e ele teve que desenvolver novos canais de entregar valor para o seu cliente, né? Ele não podia mais receber o cliente na porta, mas ele tinha que continuar entregando, senão a empresa ia morrer. Então ele teve que desenvolver esses novos canais. E a tecnologia da informação foi um canal, um braço extremamente estratégico, né? Então eu vou desenvolver os canais de delivery, os canais de venda, vou me posicionar na internet e assim por diante. Mas isso foi um processo de transformação digital que conscientizou. Mas internamente, a cultura ela não se enraizou para ser permanente. Então, esse enraizamento é que tem que acontecer.
se ele quer se manter perpetuamente, né, no mercado. Quando nós vemos os negócios que nós identificamos localmente, né, em formato de franquias e assim por diante, tem alguém pensando na evolução desse negócio em formato de franquia, né? Tem alguém que está pensando estrategicamente como esse negócio se mantém no mercado diferente e possa crescer. Se você não tem essa visão, se você é um negócio que não é uma franquia, que tem alguém pensando por você, você vai ter que pensar por si próprio, né? Ou buscar apoio. Aí o apoio, existem instituições, no caso o CUI é uma instituição que pode dar um apoio desse tipo. A própria estrutura do Sebrae, ele tem como dar esse apoio, né? Se é uma micro e pequena empresa, então existem os serviços que o Sebrae oferece, a indústria, tem a FIEP, o IEL, então existem os caminhos. O que precisa é essa consciência que eu preciso inovar para não morrer. Interessante, porque você trouxe para essa discussão, Tiago, uma visão muito interessante de como, por exemplo, essa pandemia, que não temos dúvida de que foi terrível, se perdeu muitas vidas e prejudicou muitas empresas, fechou muitas empresas, muitos empregos foram perdidos, então foi uma coisa terrível, mas ela gerou, em geral, nas empresas, nos empreendedores, uma compreensão de que ele tinha que se reinventar. Né? Isso aconteceu. E é curioso, porque se nós observarmos a história, a coisa mais terrível que tem para a humanidade são as guerras. Né? Notadamente, essas últimas 2 grandes guerras mundiais, porque tiveram um envolvimento de grande número de pessoas, grande número de mortes, milhões, passou a se contabilizar as mortes por milhões, e também que resultou na bomba atômica, né? Uma coisa terrível, que é uma ameaça até para a sobrevivência da humanidade. Mas o que as guerras trazem? Um boom de inovação. A quantidade de coisas, de pesquisa, coisas novas que surgiram a partir das guerras mundiais, é uma coisa impressionante. A penicilina, porque morreu muita gente na Primeira Guerra Mundial, às vezes por causa de um ferimento simples, mas a infecção fazia com que aquela pessoa morresse porque não havia antibiótico. Né? Então, o antibiótico. A Segunda Guerra Mundial, a tecnologia atômica, praticamente não se conhecia. Iniciou-se a Segunda Guerra Mundial e não existia nada sobre isso. E terminou a Segunda Guerra Mundial com uma bomba explodindo. A pesquisa operacional, as bases da tecnologia de informação, que foram os estudos... Logística. A internet surgiu, né? A internet foi depois. ARPA, Estou falando mas da a Segunda ARPA, Guerra Mundial. Logística toda... Mas o primeiro logística computador foi logo depois, né? Então, assim... A segurança da informação foi muito... Não, e as próprias pesquisas na Inglaterra sobre decodificação também, né, do Turing, né? Então, a máquina de Turing. Então, assim, mas então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: uma grande ameaça é que traz muitas demandas. Então, Thiago, os dois maiores fatores da inovação primeiro, a necessidade. E segundo, a competitividade. Uma guerra é exatamente isso, é a competitividade de um matar o outro e a necessidade de outro sobreviver. Então acaba gerando muita inovação dentro. O que mais gerou inovação nesses últimos séculos foi a disputa pela Lua. Né? A gente teve essa disputa da Rússia, da União Soviética com os Estados Unidos, quem chegava primeiro na Lua. Então esse boom aí dessa necessidade de chegar na Lua e a competitividade de 2 grandes grupos, antagônicos e inimigos querendo chegar primeiro, gera essa necessidade. E o mercado é isso. Então, o que é o mercado? Primeiro é você sobreviver. E depois você matar o seu concorrente, conseguir mais mercado, né, crescer e não entrar em falência. Hoje, o mundo, que eu digo hoje mesmo, além da disputa de mercado, a gente também está fugindo de uma pandemia, tentando escapar de um problema grave que pode acabou com alguns mercados, vem acabando com alguns mercados. Em compensação, vem gerando vários outros. Né? E por que a inovação, antes você colocou bem, começava dentro dos núcleos de inovação, dentro das indústrias? Hoje não funciona mais, porque antes você já pegava 10, 15, 20 engenheiros, trancava numa sala, pronto, vamos inovar aí, vamos pensar no novo. E a inovação hoje, a gente percebe que ela é multidisciplinar. Você precisa estar junto, o engenheiro,
o administrador, o químico, o cara da base do chão de fábrica, o limpador, o dono da empresa, ou seja, De a marketing. inovação, o cara do marketing fundamental. Eu estava aqui coçando aqui, ver se ele esqueceu o cara do Tem algumas marketing. pessoas que são fundamentais na inovação. E esse pessoal tem que estar pensando junto. Então, a inovação tem que estar enraizada dentro de cada um das pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente naquela empresa. Meu amigo, você colocou essa questão e nós vivemos aqui num estado em que toda a sua base, o início da sua indústria foi a partir da indústria extrativa. No caso, nós começamos com algodão, principalmente algodão nativo, beneficiamento do algodão, a carnaúba e o babaçu. O babaçu chegou a ser a grande indústria do Piauí. Nós, inclusive, o Piauí, as pessoas não sabem, o Piauí tem babaçu, mas a quantidade de babaçu do Piauí comparado com o Maranhão é muito pequena. O Piauí tem talvez 15% da produção do Maranhão, da quantidade de floresta de babaçu, de árvores, né, que tem. E, no entanto, o Piauí tinha uma indústria de babaçu maior do que a do Maranhão. Nós chegamos a ter aqui umas 30 indústrias de extração de óleo, beneficiamento e refino, e o Maranhão tinha umas 20. Hoje, o Maranhão praticamente tem uma e o Piauí tem uma, voltada para essa área. Então, assim, o que houve com o babaçu e qual é o novo caminho do babaçu? O que você vê? Gugel, eu te peço desculpa por continuar com ele, porque esse tema... Mas o Brinjel é que vai continuar o que eu vou começar. Pois não. A indústria do babaçu morreu porque a indústria do babaçu pensava em um produto, em um mercado que morreu. O babaçu ainda tem rumo, não fazendo as mesmas coisas que já foram feitas, as mesmas coisas que já faziam, e nem da mesma forma. A inovação, hoje, ela se confunde muito com tecnologia da informação, porque a tecnologia da informação, assim como a inovação, está inerente a tudo. Você não consegue fazer nada se não for de uma forma inovadora, de uma forma tecnológica, de uma forma colaborativa. A ideia do 4.0, né? Interconectada. Nós podemos inovar no babaçu? Em vários aspectos. Primeiro, trabalhar a cultura do babaçu, o projeto, a indústria babaçu, como qualquer outra indústria. Ou seja, trabalhar com comunicação de ponta, trabalhar com rastreabilidade, a gente precisa trabalhar com uma comunicação muito bem feita, desde a ponta até a origem do produto. A origem do produto, como é um produto extrativista, ela precisa muito, assim como a cadeia do mel, assim como a cadeia do açaí, trabalhar com uma agricultura familiar, mas não espiziando e não maltratando como sempre foi. Infelizmente era assim que funcionava, né? E hoje esse pessoal está muito empoderado, está muito interconectado, então eles precisam fazer parte do todo, eles precisam fazer parte do sistema, eles precisam fazer parte das decisões, juntos, né? E eu acho que assim funciona a cadeia produtiva do açaí, assim está funcionando a cadeia produtiva do mel. O mel hoje, o Piauí esse ano conseguiu hoje ser o maior exportador de mel e não fazendo as mesmas coisas que faziam há 5 anos atrás. O mel ele vem numa mudança e numa melhoria nas indústrias do Piauí, nas cooperativas do Piauí, muito forte. Se eu estou entendendo, eu percebo que você quer colocar que, além do óleo, há um número grande de outros produtos a serem obtidos do babaçu, e você vê o processo produtivo como um processo mais distribuído. Sim. E não centralizado, é isso? É isso. E eu digo até que o óleo hoje é o que menos vale no babaçu. Eu te confesso aqui, coloco minha mão à palmatória. O que eu imagino para o babaçu é você ter grandes centros de quebra, já que a questão do equipamento é uma questão polêmica e ela é parcial, né? Você pode ter alguns equipamentos para auxiliar a quebra, mas ela nunca vai ser uma máquina que nós vamos jogar um caminhão de babaçu lá e vai sair a amêndoa separada. Não é bem assim. E também não é necessário que seja assim. Então, há um número grande de produtos que podem surgir do babaçu, do mesocarpo, do endocarpo, etc., da própria amêndoa, do próprio óleo. E você coloca, eu vejo isso como sendo feito de uma forma centralizada. O que você coloca é o oposto do que eu
vinha pensando. Você vê isso como uma produção distribuída, né? Sim. Que depois esses subprodutos então sejam levados para um beneficiamento final, se for o caso, Se em for o alguns caso, centros sim. mais sofisticados tecnologicamente, né? Até fazendo Continua, Bringel. uma conexão com a inovação. Porque a inovação ela tem esse papel de agregar valor. Então, dentro da indústria, eu não sou dentro dessa indústria, eu sou da indústria do conhecimento e termina que a minha indústria, ela trabalha com pessoas que agregam muito valor. Então, você pode imaginar o uso desse material em outros fins, né? Em outros produtos, talvez na indústria de cosmético e assim por diante. Então, a inovação ela pode ser estimulada por atores externos e esse investimento nessa inovação pode surgir novas aplicações com um valor agregado mais elevado. Então, é aquela história, o Thiago colocou bem, se eu seguir pelo mesmo caminho, eu vou chegar no melhor das hipóteses, no mesmo lugar. Então, se eu pegar um caminho diferente, aí o potencial de descobrir algo novo é muito maior. Então, eu acredito muito na cadeia de agregar valor. Então, só dando um exemplo, na França eu morei numa região que tinha águas termais. E eles engarrafam a água e vendem a água para o mundo inteiro, águas termais lá de Uriage. Então, é como se a gente estivesse pegando o babaçu, que é da nossa terra, a gente exporta ele puro, mas quem beneficia não somos nós. Então, é como se a cadeia que realmente vai tirar o grande ganho em cima desse produto, não somos nós. E é muito estranho para mim, esse aspecto. E é interessante, porque eu vou até citar um fato curioso, mas eu visitando lá o mundo de pesquisas lá do professor Tiago, lá apareceu um laboratório do professor Pardal, uma coisa assim. Então, o pessoal mais jovem nem sabe quem é o professor Pardal, mas os mais antigos lembram bem. E lá, o que a gente viu é o seguinte, ele, ao final da minha visita, ele me deu um presente, que foi um vidro de azeite de babaçu. Então, a gente fazia um trabalho imenso para refinar o babaçu, para afastá-lo do azeite, e o valor do azeite é muito maior do que o do óleo, não é? Sem dúvida. Né? Você compra 250 ml, uma latinha, 250 ml de azeite, e ele é mais caro do que o litro do 900 ml do óleo de soja. E o extra virgem, 60 ml, vale mais do que os 250 ml. Então, essa é uma nova maneira de pensar e eu confesso que eu sou fascinado por esse mundo que vocês atuam, que vocês trazem para a gente. E acho que essa é a coisa, do desafio. Né? Então, vamos agora dar uma pequena pausa nessa discussão, vamos voltar depois discutindo um pouco se o piauiense é demandador ou ele é imitador. Então, nós vamos continuar isso no próximo bloco, vamos dar uma paradinha e retornaremos em seguida.